rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, meu Deus, fala comigo pelo poder do Espírito Santo. Podeis assentar, meus irmãos, e pode glorificar a Deus, pode exaltar o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma palavra poderosa e que pode mudar as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Todos conhecem a história de Josué, o sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, o povo de Israel se encontrava desolado, triste, abatidos. E Deus apareceu a Josué e disse: Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo, porque você conduzirá este povo à terra que prometi aos seus antepassados. Glória a Deus, aleluia. Não te desanime, não te espante, esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. E Josué, meus irmãos, abraçou essa missão. Josué se posicionou na presença de Deus, e devido a esse posicionamento, Deus foi com ele. Agora aqui, meus irmãos, no final, quando eles estão na fronteira da cidade, da terra prometida, o povo de Israel sempre teve um momento de queda, e eles começaram, meus irmãos, a provocar a ira de Deus, adorando outros deuses, adorando as imagens de escultura que aquelas nações adoravam. E por aquelas nações adorarem aquelas imagens de escultura, é que Deus estava expulsando aqueles povos daquelas terras. E ali, meus irmãos, ele se coloca na fronteira e ele diz: olha, hoje vocês vão ter que tomar uma decisão. Se vos parecer, vocês vão servir os deuses dessas nações. Hoje vocês decidam o que vocês querem fazer. Independente de qualquer decisão que vocês tomarem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele fez uma escolha. E muitas das vezes, meus irmãos, na nossa vida, ela é feita de escolhas. O Senhor Jesus, ele mesmo disse na sua palavra, no Evangelho de Mateus: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Porque qualquer que quiser ganhar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor do Evangelho, esse a encontrará. E para Deus operar na nossa vida, nós precisamos nos posicionar. E todo posicionamento que nós assumimos diante de Deus é para obedecer a sua palavra, é para obedecer os seus mandamentos. Porque Deus não aceita, meus irmãos, a neutralidade. Deus não aceita ser dividido. Deus, ele quer o nosso amor, o nosso propósito. Deus, ele quer, meus irmãos, a nossa fidelidade de uma forma integral. Deus não aceita ficar em segundo plano. E hoje, o que mais as pessoas estão fazendo é colocar Deus em segundo plano, colocando Deus em segundo lugar. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 30, ele nos ensinou que nós não devemos ficar ansiosos pelas coisas da vida, pelo que havemos de comer, pelo que havemos
beber ou pelo que havemos de vestir. Ele mesmo disse na sua palavra: olhai para as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem em celeiro. Olhai para os lírios do campo, eles não costuram, mas o vosso Pai os veste. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como a erva do campo. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele nos ensinou um princípio imutável, porque a palavra de Deus, ela é princípios e valores aplicáveis. Se qualquer pessoa aqui quebrar um princípio da palavra de Deus, Deus não move uma palha para te ajudar. Agora, se você obedecer um princípio da palavra de Deus, você não tem que correr atrás de bênção. As bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos vão vir até a sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, primeiro princípio: buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer de cada um de nós? Que nós colocamos Ele em primeiro lugar em tudo. Em tudo Deus tem que estar em primeiro lugar. Em tudo a obra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Se você se preocupa com a sua vida, meu irmão, se você se preocupa com os seus afazeres e você deixa Deus em segundo plano, é um pecado de idolatria. Quando Deus falou para Moisés no Monte Horebe, Deus entregou a Moisés o decálogo, os 10 mandamentos. E Deus disse para Moisés: diga ao povo que eles devem me amar acima de todas as coisas. Eles devem me buscar com todo o vosso entendimento, com toda a vossa força, de todo o vosso coração. Aleluia. Então perceba, meus irmãos, que muitas das vezes nós estamos em falta diante de Deus. Quantas vezes nós priorizamos certas coisas e deixamos Deus em segundo plano? Nós nos preocupamos com tanta coisa material, tanta coisa terrena, e muitas das vezes nós não damos a Deus a verdadeira adoração que Ele merece. Então Josué, ele foi enfático, ele foi decisivo. Ele sabia, meus irmãos, que agora ao entrar na nova terra, a possuir aquela terra, para que eles pudessem prosperar, para que eles pudessem ser abençoados naquele lugar, eles precisariam ser decisivos. Você sabia que Deus, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele? Se você coloca a sua família acima de Deus, se você coloca o seu marido acima de Deus, o seu filho, o seu trabalho, o seu estudo, se você coloca, meu irmão, alguma coisa material acima de Deus, você comete o pecado da idolatria. Idolatria não é só você adorar a imagem. Idolatria é tudo aquilo que você faz para Deus em segundo plano. Por isso que Jesus, Ele foi decisivo em nos ensinar que primeiro, busca o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós nos dedicarmos a Deus, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida e fazermos conforme Deus se agrada, aquilo que agrada aos olhos de Deus, a mão de Deus começa a abençoar a nossa vida. Por isso que Josué, meus irmãos, ele foi abençoado, porque ele aprendeu de Moisés. Ele aprendeu de Moisés, e Deus falou para ele: olha Josué, se você atentamente observares conforme a minha palavra, e você prudentemente te conduzires no que está escrito na minha palavra, ninguém vai te deter.
eu serei contigo todos os dias da sua vida, e você prosperará naquilo que eu te enviei. Então nós percebemos que Deus, Ele requer de nós a primazia, o primeiro lugar. O que nós temos que fazer, primeiro, é obedecer a palavra de Deus. A primeira coisa que você deve pensar na sua vida, de tudo que você planeja, é colocar a sua vida no altar de Deus. Muitas pessoas falam: olha, pastor, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas questões difíceis na minha vida, primeiro eu vou organizar a minha vida, mas depois eu vou servir a Deus. Está errado, irmão. Não foi dessa forma que Deus ensinou. Primeiro você coloca a sua vida diante de Deus. Primeiro você faz aquilo que agrada aos olhos de Deus. Primeiro você conserta a tua vida no altar. E depois Deus vai te ajudar a você organizar a sua vida. Porque se você vir com esse pretexto que primeiro você vai organizar a sua vida e depois você vai servir a Deus, você está mentindo para você. Você está enganando você mesmo. Então o Senhor falou a Josué: Josué, se você me obedecer como Moisés, se você guardar a minha palavra como meu servo Moisés, eu serei contigo todos os dias da sua vida. Então é importante, em primeiro lugar, você colocar a sua vida no altar de Deus. Você, meu irmão, tem essa espiritualidade, porque o ser humano, qualquer pessoa, sendo crente ou não crente, qualquer pessoa, a vida dela, ela é 100% espiritual. Se você não entender isso, que a sua vida é 100% espiritual, você sempre será uma pessoa fracassada. Porque se o teu relacionamento com Deus é fraco, você é fraco em todas as áreas da sua vida. Mas se o teu relacionamento com Deus é forte, você é forte em todas as áreas da sua vida. Então por isso, pode glorificar a Deus. Por isso nós temos, meus irmãos, que priorizar obedecer a palavra de Deus. Como Josué fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante de qualquer hipótese, diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade, eu vou servir a Deus. É isso que Josué estava falando para aquelas pessoas. Diante de qualquer problema, ele já tinha tomado a decisão de obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós damos lugar a Deus, quando nós observamos conforme as Escrituras Sagradas nos ensinam, meus irmãos, nós começamos a ter paz na nossa vida. Nós começamos a encontrar a verdadeira razão da nossa existência. E aquele vazio existencial, aquela tristeza, aquela angústia que existe dentro de cada ser humano, ela é tomada por uma alegria espiritual. É aquilo que Jesus diz: se vós obedecerdes as minhas palavras, eu e o meu Pai viremos a nele, e nele faremos morada, e ele será um como eu e o meu Pai somos um. E a vossa alegria será perfeita. Somente em Cristo, somente em Jesus é que você pode ter a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Somente em Cristo que Ele pode te preencher. Às vezes você corre por trás de tanta coisa, buscando a felicidade, buscando a alegria. Talvez você pense que num copo de bebida você vai encontrar paz, num cigarro, nas drogas. Talvez você se envolvendo com uma mulher, se envolvendo com um homem, você pensa: aquela pessoa vai me fazer feliz, aquela pessoa vai satisfazer o meu ego. Não! Nenhum ser humano é capaz de satisfazer um ao outro. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia.
é que pode satisfazer os anseios da nossa alma. Quantas pessoas frustradas, quantas pessoas que você colocou a sua esperança em um ser humano, quantas pessoas que confiaram e agora estão decepcionadas. O vazio ainda continua na sua vida, por mais de tantas coisas que você já fez, ainda existe uma lacuna dentro de você, e essa lacuna só pode ser preenchida pela presença do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que somente em Jesus, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a porta que nós vamos entrar, vamos sair e vamos encontrar a vida. Jesus, Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pois terá a luz da vida. Somente em Jesus é que você vai encontrar o sentido da vida, é que você realmente vai ser uma pessoa capaz de vencer qualquer situação. Jesus, meus irmãos, Ele é o autor da fé. No livro de aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, está escrito: nós que estamos debaixo de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando somente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele é o consumador de todas as coisas. Jesus Cristo é a ponte, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Deus forte, Ele é o sumo sacerdote que foi exaltado por Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente em Cristo é que você pode ser uma pessoa realizada. Nós vivemos hoje diante de uma sociedade que busca saciar os seus anseios. Nunca se viu, meus irmãos, tanto aumento de dependência química. As pessoas cada vez mais elas estão propensas a consumo de bebida alcoólica, narcótico, drogas lícitas e drogas ilícitas. As pessoas estão cada vez mais, meus irmãos, promíscuas, porque as pessoas buscam no homem e na mulher a satisfação pessoal, e isso não é possível. Por isso nós vemos aí a frustração, a queda, a derrota das pessoas, porque Jesus Cristo, Ele nos ensinou a sua palavra. No Evangelho de Mateus, do capítulo 11, versículo 28, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós do meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente em Jesus, somente em Cristo é que você vai conseguir a paz perfeita. Agora você precisa se posicionar, você precisa tomar uma decisão, você precisa, meu irmão, se decidir. Você não pode continuar andando e cocheando entre dois pensamentos. Você é indeciso na sua vida, e na sua indecisão Deus não pode trabalhar na sua vida. Agora, quando você toma a decisão, quando você decide: eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus, custe o que custar, a minha vida vai servir a Deus, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo virá sobre você.
A Bíblia nos fala no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus, ele revela aos discípulos que ele voltaria para o Pai. Então ele conseguiu ver a grande tristeza que houve no coração dos discípulos. Então Jesus disse para eles: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Promessa de amparo, promessa de esperança. Nós não somos vazios, nós não somos pessoas desesperadas. A nossa paz, a nossa alegria não depende do estado emocional que nós estamos e nem da situação material em que vivemos. Em qualquer situação, nós temos a paz de Cristo. Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Quando Jesus disse eu venci, Jesus estava dizendo, meus irmãos, que no mundo nós teríamos angústia, nós teríamos tristezas, nós enfrentaríamos momentos difíceis, mas nenhuma desses fatos poderiam tirar a esperança da nossa salvação. Por isso que nós não podemos, irmãos, esperar nada do mundo. Nós não podemos aguardar expectativas desse mundo, porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Esse mundo não tem nada para fazer para você. Pelo contrário, quem constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por isso que nós temos que dar a Deus a primazia, o primeiro lugar na nossa vida. E quando nós fazemos assim, nós damos lugar para o Espírito de Deus operar na nossa vida. Então Josué, meus irmãos, naquele momento emblemático, naquele momento decisivo, ele mostrou para o povo de Israel: olha, vocês escolhem, vai aí, escolhem a quem vocês querem obedecer, a quem vocês querem servir. Se é os deuses dos amorreus, dos cananitas, escolhem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A experiência tem mostrado que no convívio familiar, quando tem uma pessoa desobediente, toda a família sofre. Se você tem uma pessoa da tua família doente, toda a família está doente. Não é assim? Toda a família sofre junto. Mas quando um homem de Deus e uma mulher de Deus decide obedecer a palavra de Deus, toda a família é abençoada. Então veja, meus irmãos, que nós podemos mudar o rumo da nossa família. Você pode mudar o rumo da sua família. Você pode atrair para a sua casa as bênçãos de Deus. Ainda que a tua família seja difícil, ainda que a tua família seja trabalhosa, mas na sua decisão de obedecer a palavra de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, você está dando lugar para Deus operar na sua vida e na sua família. Graças a Deus. O maior desafio hoje para o povo de Deus é viver o que a palavra de Deus ensina. O maior avivamento, nós falamos muito de avivamento. O maior avivamento é quando o povo de Deus se volta para a sua palavra. Nós não queremos que você apenas se emocione, porque daqui a pouco essa emoção vai acabar.
Nós não queremos, meus irmãos, que você ouve a palavra aqui e quando acabar esse culto, você está continuando com a sua mesma vida. Nós queremos que a palavra de Deus provoque mudanças no seu comportamento. Nós queremos que a palavra de Deus transforme a sua vida. Que a palavra de Deus venha transformar você. Aleluia. Que a palavra de Deus venha trazer temor no teu coração. E aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que adulterava não vai adulterar mais. Aquele que prostituía não vai prostituir mais. Porque agora ele sentiu o poder de Deus na vida dele. A transformação de Deus na vida dele. Aleluia. E essa transformação, ela é perceptível. As pessoas irão perceber, as pessoas irão notar que houve uma transformação na sua vida. Glória a Deus. Por isso que Jesus nos ensina que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então esse sal, meus irmãos, ele precisa temperar. O sal tem prioridades de curar também. Esse sal tem que curar. Esse sal tem que trazer sabor. A luz tem que iluminar nas trevas. Não adianta você ouvir a palavra aqui, irmãos, e continuar fazendo as mesmas coisas. Você ouve a palavra de Deus aqui, mas ela entra no seu ouvido e sai pelo outro. Você vai continuar da mesma forma. Não houve efeito, não houve transformação, não aconteceu nada. A sua vida continua a mesma. Glória a Deus. Josué, ele foi um homem de decisão. Ele tomou uma decisão e ele disse: olha, aconteça o que acontecer, eu vou servir a Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Se vocês quiserem escolher outra coisa, escolhem. Mas eu e minha casa vamos ser fiel a Deus. O que Deus quer de nós nesse dia de hoje é obediência à sua palavra. Que cada um de nós, irmãos, não viemos apenas para ouvir, mas para guardar. Porque o Senhor Jesus, ele disse que bem-aventurado é o homem que ouve as minhas palavras e aguarda, porque será como aquele homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as correntes de água, bateram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque está alicerçado na rocha. Não seja uma casa alicerçada na areia, porque a qualquer momento a tempestade virá, os ventos vão soprar e essa casa vai cair, e grande será a queda dessa casa, diz a palavra de Deus. Então, enquanto você, meu irmão, tem a oportunidade de obedecer a Deus, de obedecer o Evangelho, de tomar uma decisão favorável para servir a Deus, tome a decisão. Não fique esperando no dia de amanhã, porque você não sabe o mal que o dia de amanhã vai te produzir. Glória a Deus. Na nossa vivência, nós temos experimentado e visto pessoas que elas tiveram a oportunidade de servir a Deus, tiveram a oportunidade de servir a obra de Deus, mas acharam que não era o tempo, que não era o momento. Veio um tempo difícil, fomos visitar essas pessoas no hospital, e lá no hospital, essas pessoas: pastor, por que eu não tomei uma decisão na minha vida? Quando eu estava saudável, agora eu quero fazer tanta coisa. Então, meus irmãos, quando o Espírito Santo falar com você, quando Deus te dá uma direção, quando Deus está te dando um direcionamento, não espera o dia de amanhã, porque você não sabe o mal que aquele dia vai produzir. Deus está te chamando no momento oportuno. Deus está abrindo os teus olhos agora.
É melhor você entender agora do que sofrer depois. Porque Deus, irmãos, Ele faz um chamado para todo mundo. Deus, Ele tem uma palavra para todos. Mas quando você não consegue discernir o que Deus está falando com você, e isso passa desapercebido diante de você, você sofre. Por isso que a palavra de Deus ensina: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. 90% das pessoas que estão passando por grandes provações na vida, ou pessoas que acham que o diabo está lutando, não é o diabo, é a mão de Deus contra você. Você está colhendo o que você plantou. E você está se iludindo, achando que tem uma luta na sua vida. Não é que tem uma luta. Deus falou com você. Deus abriu seus olhos. E você continua ainda fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer. Deus mandou você ir para a direita, você está para a esquerda. E por isso que você está pagando um preço na sua vida. Entra ano, sai ano e é a mesma coisa. Entra ano, sai ano e é a mesma coisa. Tome uma decisão. Obedeça a Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Reconcilia com Deus. Faz um concerto da sua vida com Deus. Não espere o dia de amanhã para você sofrer, meu irmão. Enquanto o Espírito Santo de Deus está falando na sua vida, não endureça o teu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus operar na sua vida. Não deixa mais um ano de fracasso, mais um ano de derrota, mais um ano que você continua na mesmice. Mas tome uma decisão. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando na sua vida. E eu quero orar agora, irmãos. Quero fazer uma oração por todas as pessoas que você encontra uma grande dificuldade para servir a Deus. Pastor, estou passando muita luta mesmo, estou enfrentando muita, para que o Espírito Santo de Deus te sustente, para que você nesse ano de 2025 seja uma pessoa decisiva, que você venha se posicionar na presença de Deus, e que o Espírito Santo de Deus levante você com poder e com autoridade nesse ano de 2025. Levanta as suas mãos. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Espírito Santo, a todos os nossos irmãos aqui, meu Pai, ó Santo Deus, que o Senhor venha estender a Tua mão, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, o Teu povo, meu Deus, e que toda fraqueza espiritual, meu Pai, que todo desânimo, o Senhor venha tirar do coração dessa pessoa, que o Senhor venha alegrar essa alma na Tua presença, Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, manifesta o Teu poder aqui, ó Pai. Essa pessoa que ainda não tomou uma decisão, essa pessoa que está afastada do Evangelho, ó Pai. Oh meu Deus, levanta essa pessoa, liberta essa pessoa dos vícios, liberta essa pessoa de toda opressão, ó Pai. E que ela venha reconciliar, que ela venha voltar, que ela venha fazer, meu Pai, o que é certo, o que é agradável aos Teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero agora, irmãos, fazer um apelo. A mensagem em si já é um apelo, mas eu quero convidar você que ainda não tomou uma decisão
para o Evangelho e você quer reconciliar com Deus, tem alguém entre nós? Se tiver alguém, levante a sua mão e venha para Jesus. Tem alguém entre nós que você quer tomar uma decisão hoje com Deus, de obedecer a sua palavra, de servir a Deus com alegria? Tem alguém? Se tiver alguém, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Todos aqui já servem a Deus? Então diga assim: meu Deus, me ajuda na tua presença, confirma a bênção, confirma a vitória na minha vida. Amém. Todos digam amém. Graças a Deus. Pode glorificar a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos pedir as ofertas antes de chamar aqui as revelações.